livro de Números 13. A palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Amém? Nosso Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós agradecemos o teu nome, porque tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Peço que o Senhor agora toque os nossos corações e nos abençoe. Abençoa, Pai, com a tua palavra, edifica-nos, alimenta-nos, desperta-nos e dá-nos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Interessante que as grandes campanhas começaram no tempo das guerras. Quando os reis reuniam os seus exércitos, definiam os seus alvos, traçavam suas estratégias e saíam para as grandes conquistas. Assim, eles então partiam com as grandes campanhas naquele período, né? E nós vamos ver hoje, no texto de hoje aqui, Moisés preparando o povo, reunindo o povo, preparando uma grande campanha, e a campanha que eles queriam conquistar era o quê? A terra prometida. Essa era a campanha, o grande alvo para eles naquela ocasião. Então, diante dessa experiência, vamos tentar tirar lições para a nossa campanha de construção, de reforma que nós estamos começando, né? Então, vamos pensar nessa manhã sobre a importância de uma campanha. A primeira lição, irmãos, é que a importância de uma campanha depende do quê? Das promessas de Deus. Moisés, ele estava proclamando o povo para essa grande campanha. Não era algo da sua cabeça, nem da sua imaginação, nem da sua criatividade, mas ele estava dentro de um projeto de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Deus prometeu, dizendo: farei de ti uma grande nação, e ele prometeu: e à tua descendência eu tenho dado esta terra. Promessa de Deus a Abraão naquele período, né? E a palavra vai dizer para nós ali em Gênesis 15, não precisa abrir não, eu vou ler aqui, né? Deus dizendo que a tua descendência tem dado esta terra. Mais tarde, essa mesma promessa foi confirmada também ao descendente de Abraão, ao filho de Abraão. Quem foi ele? Quem era o filho de Abraão? Isaac. A promessa foi repetida a ele, né? E nós temos lá em Gênesis 26, a palavra dizendo assim: apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Então, meus irmãos, os planos de Deus não mudam, os tempos mudam, mas as promessas de Deus também não falham, e com a morte de Isaac, Deus então chama Jacó, e Deus diz a Jacó: a terra que dei a Abraão e a Isaac, a ti darei também, e a tua descendência, depois de ti, eu darei esta terra. Está lá em Gênesis 35, né? Deus dizendo, aqui, meus irmãos, no nosso texto, Deus está confirmando a promessa. Quando ele diz para Moisés, olha só, 400 anos depois de Abraão, passaram-se 400 anos. O Brasil foi descoberto em 1500, nós estamos em 2026, ou seja, 500 anos passou desde o descobrimento. Quanta coisa aconteceu. E lá, meus irmãos, 400 anos aconteceram. E ali estava agora Deus chamando Moisés, repetindo a promessa e colocando Moisés diante dessa grande campanha. E Deus diz lá: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, os tempos passaram, muita coisa mudou, mas a promessa de Deus
Não mudou. O nosso Deus também não muda. Então, desde Abraão até Moisés, 400 anos, e Deus confirmando ali a sua promessa. E Deus diz ali, por meio dela serão benditas as nações da terra. Porque a promessa de Deus, meus irmãos, era para o povo de Israel, mas não apenas para eles, para todas as nações, porque desta campanha viria este povo naquela terra, onde viria o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus tem os planos dele, todos bem elaborados, de forma que um vai encaixando com o outro, e as coisas vão acontecendo. Então essa promessa de Deus chega também até nós, quando em 1963 algo importante aconteceu. Alguém se lembra? 1963. O que aconteceu este ano? A nossa igreja foi organizada em igreja. 56 anos atrás, não é isso? 63 anos. 60, como é que é? 63 anos. Eu estou ruim de conta, né? 63 anos atrás. Então, meus irmãos, ali começa a nossa história como igreja. E nós fazemos parte dessas promessas de Deus. No ano passado, nós iniciamos a reforma. E nós vimos no vídeo a mudança que aconteceu, gente. Que cor linda que foi escolhida. Quem é que escolheu essa cor? A igreja. A igreja que escolheu. Tiveram um bom gosto. Eu não estava aqui ainda para participar dessa escolha, mas olha, admirei uma cor moderna, bonita, suave, agradável aos olhos, né? Que bom gosto que os irmãos tiveram, né? E tudo para ficar arrumadinho, bem acabado, tudo pintadinho, tudo lindo, e nós então estamos aqui dentro cultuando o nosso Deus. Este é o plano de Deus, é o projeto de Deus, e nós estamos inseridos no projeto de Deus. Deus vai agindo e nós vamos observando onde Deus está agindo, e nós vamos entrando na ação de Deus e vamos sendo abençoados também, porque onde está a bênção de Deus, nós somos abençoados, né? Isso não é um sonho meu, não é um projeto só dos irmãos. Eu creio que isso vem de Deus, meus irmãos. Deus quer o melhor para nós. Deus quer uma igreja bonita aqui, vibrante, viva neste bairro, né? Então, não tenho dúvida de que essa vontade de Deus é promessa de Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos aí para uma conquista de uma campanha é crer e confiar nas promessas de Deus. Mas a segunda lição, nós percebemos nesse texto que nós vemos aí, é que a importância da campanha depende também do quê? Da estratégia de Deus. Porque nós vemos lá naquele texto o seguinte: Deus sempre quer dirigir a sua obra. Ele é o comandante, Ele é o Senhor, é o dono da obra. A estratégia vem dele. Então aqui no texto, nós estamos vendo que ele chama Moisés, dá as primeiras instruções para Moisés. Lá em Números 13, você está com a Bíblia aberta aí, pode agora observar o verso 1, o verso 2. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aqui, meus irmãos, está definida a tarefa de cada um. E eles tinham que observar o que ele estava dizendo lá. Olha, a partir do verso 17, nós vamos ver ali a tarefa bem definida. Deus orientando ao projeto de Deus. Verificar, analisar o povo que estava na terra, que habitava aquela terra, como é que era a terra, como eram aquelas cidades. Olha o que diz o verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui ao Negueb e penetrai nas montanhas e vede a terra, que tal ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é muito ou pouco, que tal é a terra em que habita, se é boa ou má, que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou se são fortalezas, e que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não, esforçai-vos, tomai do fruto da terra. Ora, aquela era a estação da era das uvas temporãs. Toda a estratégia estava definida por Deus para conquistar aquela terra, uma grande campanha. Quando nós entendemos a estratégia de Deus e nós obedecemos, nós alcançamos a vitória. Deus nunca revela tudo de uma vez, mas Ele vai revelando à medida que nós obedecemos. Essa é a estratégia de Deus. Ele quer nos testar
para ver se a gente está sendo fiel. Quando eu vejo a nossa igreja concluindo a primeira etapa com vitória, com sucesso, o meu coração fica agradecido, fico feliz, porque nós estamos honrando o nosso Deus com aquilo que nós estamos fazendo. Então essa campanha, meus irmãos, não é nossa, é de Deus, mas Ele está usando cada um de nós. Essa comissão de reforma, de construção, de patrimônio, de administração, essa comissão está sendo usada por Deus. Como Moisés escolheu ali, conforme Deus orientou, homens que eram principais, eram líderes, eram príncipes. Nós temos aqui uma comissão também formada de pessoas tão especiais que Deus está usando e vai continuar usando. Mas Ele quer usar cada um de nós nessa estratégia. Quando eu olho para a Bíblia e vejo o povo de Israel chegando diante do Mar Vermelho, e ali não tinha para onde sair, a não ser buscar a Deus. Só que o povo, a princípio, em vez de buscar a Deus, começa o quê? Murmurando. Estava murmurando. E Deus diz para Moisés, diga ao povo que marche. Pare de murmurar e marche. Vão em frente. Não desanime. Não tenham medo, sejam corajosos. E eles foram em frente. E quando chegou nas águas ali, o mar se abre. Eles atravessam. Os egípcios vêm e são engolidos pelas águas do mar. Ouvi certa vez, eu tinha uma professora que era meio incrédula no tempo meu de ginásio, e ela falando sobre isso, criticando o Evangelho, criticando a Bíblia, Sabe, pelo que eu vi nas minhas pesquisas, eles atravessaram porque a água, ela batia no joelho, então era fácil atravessar aquele mar ali, naquela região. Aí eu fiquei pensando comigo, poxa, de qualquer forma o milagre aconteceu, porque os egípcios morreram afogados, então na água que bate aqui no joelho, Quer dizer, de todo jeito, o nosso Deus está presente. Não tem como fugir, é a estratégia de Deus. Mas quando Deus chama de Deus para libertar o povo, Ele começa com quantos mil homens? Quem lembra? 32 mil homens. Aí Deus já age, é muita gente. Aí Deus orienta ele lá para mandar muita gente embora. Eles vão lá ele vai e diz lá, quem está com medo, quem não está muito animado, pode ir embora. Quantos que sobraram? 10 mil. Aí Deus fala, Deus, é muita coisa, é muita gente. Manda um pouco desse povo embora. Aí leva lá no riacho para beber água, Aqueles que metiam a boca lá, foram dispensados. Mas que pegaram água assim, botaram na boca. Sobraram quantos? 300. De 32 mil, só sobrou 300. Que Deus escolheu. E Deus dá estratégia. Vocês vão pegar as tochas, colocar dentro dos jarros, e vão pegar as trombetas, e vão cercar os inimigos à meia-noite. Olha só, à meia-noite. E quando tocar a trombeta, todos vão também tocar a trombeta, e todos vão gritar, pela espada de Gedeão e pelo Senhor. E vão quebrar os jarros, e as tochas serão acesas. Gente, uma estratégia que ele vai ganhar muito doido. Mas não, estratégia de Deus. E Deus deu a eles a vitória. Os inimigos se mataram sozinhos e foram derrotados. E grande vitória Deus deu. Porque Deus é um Deus estrategista. É um Deus que dirige. É um Deus da vitória. Mas se eu falar de Jericó, da conquista de Jericó, vocês vão durante 7 dias ficar rodeando aquela cidade. E tocando a trombeta ali ao redor da cidade. E orando ao redor da cidade. No 7º dia, vão dar quantas voltas? 7 voltas. E vão gritar. Vão gritar o nome do nosso Deus. E vocês vão invadir aquela cidade. Porque os muros caíram. E Deus dá essas estratégias que aos olhos humanos parece coisa de doido. Mas que funciona, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Soberano, aquele que pode todas as coisas. Então, meus irmãos, as estratégias são diferentes, às vezes não convencionais, nem tampouco incomuns. Alguns até podem ficar admirados e falar, não funciona. Mas o nosso Deus é aquele que espera de nós obediência. Valeu a pena obedecer. Funcionou, claro.
Foi Deus quem mandou, quem orientou. E nós tivemos aqui a nossa primeira etapa, que foi vitoriosa, foi abençoada. Nós estamos vendo o resultado, está diante dos nossos olhos. Estamos agora para começar a segunda etapa. Os recursos são poucos, o próprio Jefferson falou aqui, mas Deus quer usar a minha vida, a sua vida, cada um de nós aqui, para complementar esses recursos e a gente avançar na segunda etapa desta obra. Obra que não é minha, não é sua, mas é de Deus. É a casa do nosso Deus. É a obra do nosso Deus. E Ele vai cumprir a promessa de nos dar essa vitória. Ele vai dando a cada um uma estratégia de como conseguir os recursos para contribuir para essa campanha. O importante, meus irmãos, é obedecer aquilo que Deus orientar, é caminhar com Ele, fazer a vontade dEle, é estar atento às orientações, às oportunidades que Deus nos dá para suprir as carências da obra dEle. Então, é uma grande campanha que nós estamos envolvidos e já estamos na sua segunda etapa. Mas, para finalizar, a importância de uma campanha depende também o quê? Do poder de Deus. E aí nós vemos que Deus, voltando ao texto original ali, Deus, que tinha escolhido Moisés como líder, ele havia agora enviado os espias, todos, tudo estava acontecendo como Deus estava orientando. O problema é que os espias, quando voltaram, depois de 40 dias espiando a terra, esqueceram de que era Deus quem os dirigia, resolveram agir por conta própria. Deram um relatório baseado na sua própria visão. No capítulo 13, que você vai com a Bíblia aberta aí, a partir do verso 27, pode ir conferindo lá, o texto vai dizendo: e dando conta a Moisés, disseram: nós somos a terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel. E este é o seu fruto: cacho de uva, romãs, figo. Um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar, de tão grande que era. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Até aqui, o relatório está correto, né? A terra é ótima, os frutos estavam mostrando isso, o povo realmente era forte, era poderoso, tanto que Caleb se empolga, e no verso 30, ele faz um apelo. Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Ele está confiando aqui nas promessas de Deus. Ele sabia que Deus haveria de manifestar o seu poder. Ele queria depender do poder de Deus, por isso ele estava animado. No entanto, aqueles outros 10 espias, eles tomaram a palavra e declararam a sua incredulidade. Eles infamaram a terra. Olha o verso 31, o que diz lá? Olha. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Também vimos ali os nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins, que eram gigantes, né? Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos nossos olhos. Eles estavam desanimados, eles se viam como gafanhotos, eles não olharam para Deus, eles não creram no poder de Deus. A visão que eles tinham era a visão distorcida, eles se viam como gafanhotos. Ah, meus irmãos, os nefilins que eles estão mencionando aqui eram os ancestrais de Golias, aquele que Davi enfrentou, da mesma família, da mesma tribo, né? Mas quando Davi vai enfrentar aquele gigante, qual era a visão de Davi? Era a visão de Deus. Ele confiava no poder de Deus. E Davi foi vitorioso, porque Deus deu a vitória. Algo que aos olhos humanos era impossível, mas com o poder de Deus foi possível. Um dos piores pecados, eu diria que é a incredulidade, porque ela abre caminho para outros pecados.
quando nós não cremos, quando nós somos incrédulos, quando nós não confiamos no poder de Deus. Meus irmãos, isso é muito triste. A incredulidade daqueles espias, daqueles 10, desencadeou uma rebelião. Vamos lá no capítulo 14 agora, verso 1. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres, nossos pequeninos serão por presa. Não seria melhor voltarmos então para o Egito? Que situação, meus irmãos. Que tristeza quando o povo duvida do poder de Deus, não crê no poder de Deus. Então, diante dessa incredulidade, dessa rebelião do povo, Moisés e Arão tiveram uma reação muito forte. A Bíblia diz no verso 5: então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E quando chega no verso 6, Josué e Caleb também protestam contra a atitude do povo. E o verso 6 diz assim: olha, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa. O Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que eles fossem apedrejados. Nisso, a glória de Deus apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Quando eles estavam planejando apedrejar Josué e Caleb, Moisés e Arão, a glória de Deus se manifestou, impedindo essa desgraça. Por causa da incredulidade e da rebelião, aqueles homens foram excluídos da campanha. E Deus declarou: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, salvo Josué e Caleb. Não é a continuação desse texto, eu já estou lendo lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 35. Tá? Vocês procurarem não acharam. Eu já vou para Deuteronômio 35. Não? Então, meus irmãos, essa campanha que nós estamos recomeçando na sua segunda fase, não é minha, não é sua, é de Deus. Deus que é o melhor. Deus realmente merece o melhor. Deus merece, né? Nós temos que olhar para Deus. Aqueles 10 espias não creram, não dependeram de Deus, morreram no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida. Eles foram excluídos daquela campanha. Mas Josué e Caleb creram, confiaram, dependeram de Deus, alcançaram a promessa, conquistaram a terra. E quando Caleb chega lá com 80 anos, ele diz: eu me sinto como se eu tivesse 40. Coisa linda o testemunho dele, meus irmãos. O caminho, às vezes é longo, o caminho às vezes é árduo, mas caminhando debaixo das promessas de Deus, confiando nas promessas de Deus, confiando no poder de Deus, nós alcançamos. Os espias se viam como gafanhotos, não olhavam para Deus, olhavam para si. Josué e Caleb olharam para Deus, creram, confiaram, dependeram de Deus e foram vitoriosos. Por isso, irmãos, a importância dessa campanha está em depender das promessas de Deus. É crer que Deus vai nos dar essa bênção. É crer nas promessas de Deus. É crer na vitória que Ele prometeu. Mas também está em depender da estratégia de Deus. Você sabia que a estratégia de Deus começa com você, comigo, com cada um de nós? Assim como chamou Moisés, chamou Josué, Caleb,
Ele está chamando cada um de nós a participar dessa campanha, fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, e Ele vai revelando, vai mostrando como nós vamos ter essa vitória. Também está independente do poder de Deus. Aqui está o segredo da vitória. Confiar em Deus, depender do poder de Deus, crer que Ele vai fazer essa obra. Os espias não confiaram, mas nós confiamos. E nós cremos na vitória. Seremos mais que vencedores. Você recebeu um presentinho, recebeu um papelzinho, você vai preencher, vai devolver e vai fazer o seu voto. Vai declarar diante de Deus: Senhor, eu quero participar com essa quantia. Eu quero orar por essa campanha. Nós vamos deixar tudo bonito, tudo arrumadinho, que o nosso Deus merece. Para Ele que nós fazemos. É dele que nós dependemos. A Ele nós vamos honrar. Amém?